Agora, ela participou com a gente ontem dizendo que poderia trazer novidades depois do treino sobre mudanças na seleção brasileira. Parece que tem, né, Duda? Na Times Square. Pois é, Barreto. Muito boa noite para você, para o Mansur, para o Ramon, para todos que nos acompanham. Hoje estou aqui da Times Square, vim sentir um pouquinho, né, dessa energia do povo que se reúne por aqui. Mas mais cedo eu estava lá em Nova Jersey acompanhando o treino da seleção brasileira. E vamos falar então, começar por isso, daqui a pouquinho a gente fala de Neymar, já que você falou de possíveis mudanças no time. Até hoje teve entrevista coletiva com o Danilo, ele reforçou aquilo que a gente conversou ontem aqui, que o Douglas Santos já tinha falado em entrevista coletiva também. Carlo Ancelotti só divulga a escalação para os jogadores antes da partida. E durante a semana ele faz muitos testes, então é muito difícil a gente cravar qual é a escalação aqui. O que eu consigo dizer para vocês é que no início da atividade, do treino, os jogadores foram montados ali em um time que é um pouco mesclado, mas dá para ter uma ideia do que Carlo Ancelotti está pensando, viu? Vamos lá, a escalação que Carlo Ancelotti montou no início do treino não é um indicativo de provável escalação, mas a gente consegue entender um pouco da cabeça do treinador. Danilo pela direita, daí Marquinhos e Léo Pereira, Douglas Santos na esquerda, meio de campo com Fabinho e não Casimiro e Bruno Guimarães. E lá na frente, Vini Júnior, Luiz Henrique, Martinelli e Igor Thiago. A gente também tem uma imagem do Leandro Pacheco, que está aqui com a gente, né, repórter cinematográfico. Ainda enquanto a imprensa estava ali no treino, o David Ancelotti, auxiliar da seleção, pegou um quadro tático e a gente conseguiu captar essa imagem, que mostra um sistema de 4-2-4 para atacar. Então isso dá um indicativo de que Carlo Ancelotti vai tirar o Paquetá daquela partida contra o Marrocos, né? Ele começa com o Paquetá e vai colocar um atacante, né? Então talvez seja o Luiz Henrique a possibilidade, né? O Cunha pode voltar também ao time, ainda é muito difícil a gente dar a escalação, viu? O que a gente consegue confirmar é que o Neymar não vai para essa partida. Ontem a gente falou aqui no Troca que ele começou a fazer os primeiros trabalhos com bola em campo. Primeiro ele foi ontem a campo com chuteira, depois com tênis, depois com chuteira. Hoje ele já chegou no treinamento da seleção brasileira com a chuteira calçada. Foi para o aquecimento com todos os jogadores. Carlo Ancelotti deu um discurso, né, naquele papo inicial que eles sempre fazem, que a imprensa acompanha. Neymar foi aplaudido pelos companheiros, passou por um trote, um corredor polonês, né? O jogador que está voltando de lesão normalmente passa, ou então quando está fazendo aniversário, como aconteceu com o Carlo Ancelotti na semana passada. E aí depois o Neymar, além de fazer essa atividade com os companheiros, também fazer o aquecimento, uma roda de bobinho, ele foi treinar separado. Então nos próximos dias o Neymar deve continuar nessa transição física, né? Fazendo os treinos individualizados, e a expectativa é que ele volte para o jogo contra a Escócia. O Neymar vai para Filadélfia, tá? Isso é uma informação, amanhã a seleção brasileira viaja para Filadélfia depois do treino pela manhã, e o Neymar vai junto. Mas provavelmente vai ser aquele mesmo esquema que foi contra Marrocos. Neymar vai para o estádio junto, mas não com roupa de jogador, não relacionado, e sim com roupa de passeio, com aquele colete para ficar no banco junto com a comissão técnica ajudando os jogadores. Agora, falando um pouquinho sobre a entrevista coletiva com o Danilo, né, que teve hoje. Danilo sempre fala muito bem, foi uma das melhores entrevistas coletivas que a gente teve até aqui, muito lúcido, muito claro. Ele falou um pouco sobre o primeiro jogo contra Marrocos, Barreto. Ele disse que o primeiro tempo assustou muito, porque a expectativa da seleção brasileira era chegar já no primeiro tempo dominando o Marrocos e controlando o jogo. E aí, quando a expectativa ela não é atingida, o Brasil se assusta e percebe que precisa gerir uma situação problemática. O Danilo estava do banco de reservas e ele disse que eles começaram ali a conversar sobre solução, no vestiário também. E aí quando eles voltam para o segundo tempo, eles entendem que precisam diminuir a velocidade do jogo, ficar mais com a bola, aproximar para os passes serem mais curtos, também dominar os espaços do campo. E aí o segundo tempo foi um pouco melhor. Mas Danilo também falou sobre a seleção brasileira não ser uma das melhores da Copa, né? Falou que o Brasil está atrás de algumas seleções, como por exemplo a Argentina, a França, e por isso, às vezes, né, na opinião dele, o Brasil precisa se portar de uma forma diferente. Talvez entender que não vai ter o domínio de jogo, talvez entender que não vai estar circulando a bola o tempo todo e que vai precisar entender como o adversário joga para reagir. Então, Danilo muito consciente nessa entrevista, viu? Pra gente terminar e passar a programação para vocês, amanhã o Brasil treina às 11h30 no horário de Brasília, um pouco mais cedo, né? Meia hora mais cedo do que o de costume, porque às 3h30 da tarde, também no horário de Brasília,
o Brasil viaja para Filadélfia. Dá mais ou menos 1h30 daqui, né? Na verdade, de Nova Jersey, que é onde a seleção brasileira está hospedada. Aí depois, 7h45 da noite, no horário de Brasília, vai ter entrevista coletiva. O dia que antecede o jogo sempre tem essa entrevista coletiva já no estádio, no palco da partida, no estádio da Filadélfia, com Carlo Ancelotti e também com Gabriel Magalhães, zagueiro. Então essa é a programação, Barreto. Amanhã a gente vai acompanhar um dia longo também, aquele D-1, um dia que antecede a partida, é sempre muito importante. Brasil buscando o entrosamento daquele grupo que parece ser de K-pop atrás da Duda, que fez algumas apresentações enquanto ela falava, né? Não erraram nada. Com sincronia. Acertaram tudo. Se o Brasil jogar com esse entrosamento contra o Haiti, sai de lateral passava na hora certa, ninguém segura. Valeu, Duda. Obrigado. Já falei com vocês com o Danilo de Bicas, né? Algumas já, né? Ah, tá bom. Orgulho. Embora você seja uma personalidade que representa a cidade tão bem quanto ele. Não. Nem. Quantas Copas eu joguei? Mas na vida não precisa ser só medida em Copas. Quantas Copas agora, você cobriu? Olha aí. Olimpíadas, então pronto. Agora a escalação mais uma vez mostrou muita maturidade na entrevista, o Danilo, né? Então, e ele falou sobre uma questão que eu acho importante, né? O fato de você ter, eventualmente, um meia que saia da direita, venha para dentro e deixa o corredor para o lateral, não necessariamente significa que você precisa ter um jogador com a vitalidade do Wesley para ser um jogador de passagem, de arranque, de potência. Ele pode querer, e é o que o Danilo tentou explicar, na minha opinião, ele pode ter um jogador que se posicione ali aberto para ser um jogador que construa jogadas a partir dali. Faça uma tabela, acione um jogador, eventualmente faça um cruzamento. Não necessariamente que ele espere que o Danilo vai sair correndo na máxima velocidade para chegar à linha de fundo. O que me chamou a atenção foi a escalação que vem sendo trabalhada. A Duda deixou muito claro, fez a ressalva, não é uma previsão de time. Mas esta formação que, em tese, foi trabalhada, essa sim representa uma ruptura, né? Porque aqui tem 4 atacantes. Porque antes sempre tinha, dentre os 4 jogadores de frente, um que fazia um retorno para ser um terceiro meio-campista, né, Ramon? Exato. Paquetá, Cunha. Posso trazer a várzea? Rafinha, claro. Posso trazer a várzea para a Copa do Mundo? Um jogo num time de pelada lá de Juiz de Fora, eu substituí um centroavante que era baixinho, atarracado, forte. E eu entrei no lugar dele. Eu sou alto, era magro na época, corria direitinho, mas não tenho condição de encarar zagueiro. E aí, depois do jogo, o lateral direito reclamou comigo. Pô, te lancei várias bolas que nem eu lanço pro titular e você não pegou nenhuma. Eu falei, isso mostra que eu sou mais fraco do que o centroavante titular e que você não é muito inteligente, né? Porque você queria dar para mim a mesma bola que você dava para ele. Eu sou outro jogador, né? Isso. Eu era pior, né? Mas podia ser melhor, pior. Só que eu sou diferente. Eu acho que o Danilo estava tentando explicar num nível infinitamente superior como é que isso funciona. Se você tem o Wesley, você vai querer aproveitar uma característica que ele tem. Exatamente. Que é se você não tem o Wesley, você não vai exigir do Danilo que faça algo que o Wesley é que é capaz de fazer, e não o Danilo. Suprir isso. Colocando um jogador que vai fazer esse tipo de lateralidade de corredor, não sendo o Danilo. Claro. Sendo um ponto a mais agudo da frente. O cara lá da frente, por exemplo. Exatamente. Porque contra Marrocos não tinha ninguém. Exatamente. O setor ficou ofensivamente quase inoperante. O Brasil era um time que um lado do campo não existia como construção ofensiva. Ofensivamente não existia. Agora, o jeito de revelar a escalação, né? Eu curti quando eu vi hoje no GE. Globo a foto do quadro. Né? Quadro sendo retirado, e aí não é bem uma foto, né? É a imagem do nosso repórter cinematográfico. A gente pensa igual. Mas aqui a gente fica buscando indícios, né? A gente está igual. Então tem uma bola ali, que não vai dar para ver talvez na imagem, mas o botão azul, que está mais perto do goleiro do time azul, ao lado, tem um pontinho que me parece ser a bola. A minha interpretação, que é a do Ramon também, é que é um exercício... de saída de bola? Para mim aqui tem uma bola. Aqui é um goleiro fazendo a saída com 2 zagueiros, os laterais estão aqui. O que para mim é um exercício de pressão de saída de bola. Apenas uma demonstração de uma pressão de saída de bola. Os dois fechando aqui, um zagueiro lateral desse lado. Então essa bola não é nossa, essa bola é do Haiti. A bola é do Haiti, possivelmente. O amarelinho é o Brasil. Perfeito. Como é que a gente vai se posicionar para pressionar o Haiti na saída de bola? Pode ser isso. Agora, e eventualmente pode ser alguma das tantas variações que foram mostradas aos jogadores. E aí estão retirando o quadro do campo para outra coisa. E você sabe que o próximo quadro a ser retirado de campo vai ser retirado na direção inversa, para a gente não ver mais nada. Claro que vai ser, exatamente. A tentativa é de esconder tudo que é possível.
Ou vai ser depois de embaralhar tudo. Mas é melhor, pelo menos ter um quadro para analisar do que sorriso de jogadores, coletes, né? E uma coisa também que bate muito com o que a Duda falou são os jogadores que ali estão, né, prestando atenção nesse quadro. Então, assim, também me surpreende essa escalação. Não sei se tem a ver com o que você falou em relação a poder... Me estranharia se o Ancelotti quisesse poupar algum jogador, né? A não ser que tenha algum tipo físico de dor que possa ter lesão. Mas, assim, você... Por exemplo, o Gabriel Magalhães, que é um jogador que pode estar sentindo alguma coisa. Você botar o Léo Pereira, tudo bem. Agora, você tirar um jogador pensando em poupar... É meio time de um jogo pro outro. Pra mim, seria muito estranho. E a gente ainda também... Vamos supor, se o time mudar todo, a gente precisa entender. Ele está mudando para poupar... Ou para procurar. Ou está mudando para encontrar solução. Isso Porque mudar meio time para encontrar solução, aí eu acho bem preocupante.